Olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vou falar especificamente sobre uma doença que é muito comum. Existem algumas pesquisas que dizem que até 2020 vai ser uma das doenças mais comuns no mundo, e apesar disso, ela é uma doença muito negligenciada e uma doença socialmente muito pouco conhecida, né? As pessoas conhecem de uma forma assim muito simplista e ficam divulgando fatos que não são verdade. Então, eu vou falar especificamente da depressão. Mas as doenças psicológicas como um todo, né, as doenças mentais, elas são muito pouco conhecidas e muito pouco compreendidas pela população. E um dos fatores é porque para a doença psicológica não existe nenhum tipo de exame que comprove, né? Se você tem colesterol, você vai lá, faz um exame de sangue e você tem um documento que te comprova, olha, você tem determinada doença, você faz esse tratamento, isso vai funcionar. Para as doenças mentais, a gente não tem isso. Então, o que acontece? Você tem que confiar na palavra do médico, do psiquiatra, muitas vezes confiar na palavra do psicólogo, que diz que o seu quadro se assemelha a determinada doença e que os tratamentos possíveis são esses. Mas quando a gente não tem nenhum tipo de dado científico que comprove, nenhum tipo de documento, fica mais difícil das pessoas compreenderem a doença. E fica mais difícil também a questão da aceitação, né? De aceitar, não, eu tenho determinada doença e eu vou tratar disso. Isso não é uma coisa contemporânea, então não é de hoje. Se a gente for estudar a história da loucura, a história da esquizofrenia, ela foi uma coisa muito negligenciada pela população, porque a gente tem muito medo de coisas que a gente desconhece. E as doenças psicológicas são coisas que a gente não tem muito controle ainda. Então a gente tem um medo muito grande socialmente falando. E essa é uma das razões também que propagam muito esse preconceito. Como eu havia dito no começo do vídeo, existem pesquisas que apontam que até 2020 a depressão vai ser uma das doenças mais incapacitantes que a gente vai ter mundialmente falando. Por quê? A depressão, ela impede a pessoa de trabalhar, ela impede a pessoa de estudar, ela impede a pessoa de ter uma vida social ativa. E isso vai se desdobrando, e se ela não for tratada, a pessoa não consegue se reestabelecer, ela não consegue voltar a ter um padrão de vida normal, um padrão de vida produtivo. E os tratamentos, eles são muito longos. Então, assim, para a pessoa tratar uma depressão, ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, então ela precisa muitas vezes tomar algum tipo de medicação para poder se restabelecer, ela precisa de um acompanhamento psicológico conjunto, em alguns casos mais extremos, ela precisa fazer outros tipos de acompanhamento, ela precisa fazer outros fatores integrados para que tudo isso funcione e dê um resultado. Só que quando a pessoa está depressiva, ela não tem força para ter esse tipo de iniciativa. Ela muitas vezes não tem força para conseguir arcar com todas essas responsabilidades do tratamento. E é por isso que muitas vezes a gente chama a família para acompanhar junto, para poder auxiliar essa pessoa doente, principalmente nesse primeiro momento, para que a família consiga dar um suporte e consiga auxiliar a pessoa a tomar a medicação nos horários certos, consiga acompanhar a pessoa, incentivar a ir nos profissionais que ela deve buscar, para que isso surta um efeito. Mas se a gente não tem, muitas vezes, esse trabalho conjunto entre psiquiatra, psicólogo, família e às vezes até a comunidade mesmo, fica muito difícil da gente tratar a doença, porque as doenças psicológicas são muito complexas. Então, é claro que existem algumas doenças psicológicas, principalmente a depressão, que tem um caráter físico também. Então, existe um desequilíbrio químico no nosso cérebro que pode ocasionar na depressão. Mas existem algumas outras doenças que elas não têm esse fator fisiológico, elas são puramente psíquicas, puramente mentais. E isso causa nas pessoas uma incompreensão muito grande. Então, muitas vezes a família, os vizinhos, né? O pessoal do trabalho fala assim, é falta de vontade, essa pessoa está desanimada, você precisa buscar uma atividade física, você precisa encontrar prazeres na sua vida. Mas é muito fácil a gente que está de fora ficar dando esse tipo de opinião, ficar dando esse tipo de incentivo. Só que muitas vezes, no caso da depressão, não é falta de vontade. É um quadro extremamente complexo que a pessoa não tem nenhum tipo de iniciativa para continuar fazendo as coisas do cotidiano. Ela não tem nenhum tipo de mobilização para continuar fazendo isso. Então, é por isso, muitas vezes, que precisa da medicação. Porque a medicação, ela minimiza alguns sintomas, para que a pessoa comece a pensar em outras estratégias, como procurar uma atividade que seja prazerosa, procurar muitas vezes fazer uma atividade física, que é algo que ajuda o nosso organismo, né? Aumenta hormônios, neurotransmissores que são
que dão uma sensação de prazer, então é importante isso também, mas a pessoa, quando ela está num quadro de depressão muito severa, ela não consegue sair disso sozinha. Então a gente precisa sim do auxílio de profissionais e a gente precisa principalmente do auxílio de algum familiar, de algum amigo, de alguém do trabalho, que possa incentivar essa pessoa, às vezes até levar essa pessoa para buscar uma ajuda. Porque sozinho é muito difícil essa pessoa conseguir sair desse lugar onde ela está e procurar algum tipo de ajuda que vá favorecê-la. Então a gente precisa muitas vezes de alguém que acredite que essa pessoa está verdadeiramente doente, que ela precisa de ajuda e que essa ajuda tem que ser médica. Que essa ajuda precisa vir de um profissional responsável, que vai saber identificar o que está acontecendo necessariamente e vai saber auxiliar. Por quê? Alguns quadros depressivos, eles acontecem em outras psicopatologias. Então, outras doenças mentais têm quadros depressivos, que não só a depressão. Então, muitas vezes precisa de um longo acompanhamento psiquiátrico para que se identifique se é um quadro de depressão ou se pode ser alguma outra doença. Mas isso só é possível se a pessoa fizer um acompanhamento, se ela for continuamente no mesmo médico, para que isso possa ser construído. Porque, como eu falei no começo do vídeo, né, nós não temos nenhum tipo de exame que diga, olha, você tem depressão, você tem bipolaridade, você tem esquizofrenia. Então, todos esses diagnósticos são feitos através de um diagnóstico clínico, da observação do médico e dos relatos do paciente, dos familiares, dos amigos, e isso só é possível se acontecer esse acompanhamento. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que se você tem algum parente, algum amigo, algum familiar que está num quadro muito desanimado, muito entristecido, que não consegue mais encontrar prazeres na vida, que não consegue encontrar satisfação na vida, que muitas vezes diz que perdeu a vontade de viver, é importante você acreditar que essa pessoa não está fazendo isso por puro desânimo, por pura preguiça, que essa pessoa precisa sim de uma ajuda mais qualificada e procurar uma ajuda adequada. Bom, esse era o recado que eu queria deixar hoje. Agradeço, deixe seu curtir no vídeo, compartilhe se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!